Gente, ainda no tópico educação, a gente vai apresentar agora aquele caso que eu estava falando, né? Um caso de sucesso que foi desenvolvido aqui no nosso país, mas que é reconhecido, amplamente reconhecido internacionalmente. Olha só, temos muito ainda do que nos orgulhar. A gente vai entender como é que a tecnologia e a inovação, se bem aplicadas, como é que elas transformam resultados educacionais de forma mensurável, de forma que a gente possa medir e comprovar. Então, para isso, a gente vai convidar ao palco Diego Regal, que é diretor do Estudo Play. Vamos recebê-los com muitos aplausos. Bem-vindo, Diego. Acertei o seu sobrenome? É Regal. Regal. Desculpa, gente. Diego Regal. Obrigado. Bom dia. Eu acho que ninguém tomou café da manhã aqui, não é não? Ninguém tomou, tá todo mundo com fome, né? Bom dia! Aí sim. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Diego Regal, sou diretor da Estudo Play, uma editora focada em tecnologia com pedagogia para transformar a realidade de educação pública, o foco realmente em público. E a gente vai falar de um caso de inovação muito forte que trouxemos um reconhecimento em nível mundial para o nosso país. Mas antes de falar do próprio prêmio em si, cadê o passador de slide? Esse aqui? Eu queria fazer uma pergunta. O que é inovação, de fato? Quem tem uma ideia? O que é inovação? Sabe o que é inovação? Você. Vamos ver o nome dele. Ele olhou para o lado ali. Inovação, de fato, é uma ideia nova, ideia original. É um novo produto, um novo serviço, um novo método. O que é inovação, né? Algo que resolve um problema real. Várias coisas a gente passa pela cabeça. Isso é inovação, gente? Isso é inovação? Isso é inovação? Isso é inovação? Consegue entender? Uma forma de você ler um livro deitado, com um espelho no seu olho, aí um menino vai e faz isso com o celular também. Isso é inovação? Isso é inovação? Quem não quer sentir um pezinho, uma grama no pezinho no dia a dia, para sentir a terrinha? Isso é inovação? A gente tem que saber diferenciar ideias novas de uma inovação. Porque a inovação em si, ela tem que ser aplicada e ela tem que resolver um problema real. E mais do que isso, ela tem que realmente ganhar escala. Aí sim, você entende que esse problema, aquele estudante, aquele menino aqui, que está aqui, ó, é uma ideia inovadora. Mas isso resolve um problema, e isso aqui vai ser algo que vai ser escalável e o mundo todo vai começar a usar essa forma de ler? Não. Então, ela é uma ideia inovadora. E a inovação vem disso, quando você realmente cria algo novo e a inovação faz com que isso gere valor ao mundo real. Você tem que ter aquele sentimento que isso gera valor para quem está utilizando aquilo. Esse é o conceito da inovação. E aí, como que a Estudo Play conseguiu trazer tanta inovação para o setor público? Que a gente sabe todos os desafios do setor público, grandes redes, um volume muito grande de estudantes, várias escolas, professores, gestores, dados, é tanta coisa. Diferente de você ter uma escola, né? Você tem os seus 200 alunos, a rede é muito grande. Como que a gente fez isso? Vamos pegar o caso, que é o caso que nos levou a esse prêmio. A gente falou assim, precisamos preparar os estudantes de rede pública para o Enem. E aí veio o primeiro gargalo. Como que eu vou fazer uma correção de redação para o estudante, sendo que eu sou um professor de português, chego em sala, 30 alunos. Gente, todo mundo faz uma redação. Ele vai levar isso para casa para corrigir isso no fim de semana? Ele consegue fazer isso semanalmente? O professor que tem 200 alunos, como é que ele faz isso? Então, a gente pensou, esse é um dos principais desafios. Como corrigir textos manuscritos em escala? Manuscritos em escala, mas tem um critério. O critério e qual a velocidade disso. Eu poderia contratar 1000 professores num espaço e falar, vamos corrigir essas redações de todo mundo. Mas não, aí a gente entra
com o que a gente fez com o IA. Qual eram os problemas que a gente pensou para falar assim, o que eu preciso resolver? Eu tenho poucos corretores qualificados por volume de uma rede. Imagina uma rede, pensa na sua rede. Quem é de educação aqui? Levanta a mão. Quem é de educação? Quantos estudantes tem na rede, mais ou menos? 5.000. Quanto tempo o professor ou a rede levaria para corrigir 5.000 redações? Está entendendo que isso é um problema real? E a gente traz uma solução que gere valor para um problema real? Então não tenho. Correção manual é lenta, inconsistente entre avaliadores. Tem um avaliador que corrige de um jeito, o outro corrige de outro. E pouca prática dos estudantes leva a uma evolução mais lenta da própria escrita. Quanto mais eu escrevo, mais a minha forma de escrever melhora. Mais eu entendo, melhora o português, melhora todo o processo. Esse era o problema. Então, como que a gente fez? O ponto de partida, pouca infraestrutura e baixo letramento. Eu poderia muito bem falar assim, vamos dar um tablet para todo mundo, que eles vão começar a digitar, escrever, e isso automaticamente corrige. Mas a gente sabe do problema do Brasil. Não é um problema de São Paulo, não é um problema de Minas, do Nordeste, do Norte. A infraestrutura é um problema crônico no Brasil. Os estudantes não têm acesso fácil à internet, a dispositivos, nem nada disso. Então, como que eu consigo levar isso para realmente para a ponta? Conseguimos desenvolver uma ferramenta que leva alta tecnologia por meio apenas de papel e caneta. Com papel e caneta na mão, você leva inteligência artificial lá para a ponta. Cara de dúvida tu fez, né? Você olhou e fez assim, o que é isso? Como levar uma tecnologia com papel e caneta lá para a ponta? Está aqui, uma redação real dos nossos estudantes. Hoje a nossa empresa tem mais ou menos 2 milhões de usuários ativos que estudam com a gente, e essa aqui é uma redação real de um estudante que, manuscrito, fez toda essa redação, e assim que ele imputou dentro do sistema, 1 minuto e meio depois, ele tinha a resposta de como que está a redação dele. Como é a ideia, como é o processo que a IA gera? Escrita real, o estudante, na sua folha, ele escreve, tira uma foto, ou o professor, se ele não tiver acesso, o professor tira a foto, a própria escola tira a foto, faz a correção por IA e na mesma hora tem a devolutiva de escala. Gente, isso, na rede de Minas, na rede do Rio, Bahia, todos os estados que a gente está, o professor de português tem 2 aulas. Na primeira, ele fala, gente, vamos escrever redação sobre o tema tal. Ele recolhe a redação, tira a foto de todo mundo, em 2 minutos está corrigido. Na segunda aula, ele já está avaliando o que eles erraram. Vocês entendem o ganho de escala que a gente tem com isso? Vocês entendem o poder que a gente tem de trazer essa tecnologia para a ponta? E quando a gente fez isso, a gente conseguiu um feedback extremamente rápido. O professor consegue olhar e falar assim, essa minha turma aqui tem 30 alunos, aqueles 4 ali não estão sabendo conjunção, aqueles 4 ali estão melhores ali em classe. E você começa a deixar de só passar conteúdo, transmitir conteúdo, e faz o quê? O que a gente mais fala na educação. Gestão da aprendizagem. Eu vou conseguir pegar aquele estudante ali, fazer um grupo com aquele outro e começo a fazer o papel do professor, que não é só passar conteúdo, é gerir a aprendizagem da sua sala, da sua escola. E o que a gente ganha com isso? Um marco mundial pro Brasil. Estudo Play recebeu a certificação em abril desse ano pelo maior volume de redações manuscritas corrigida pela inteligência artificial em um único mês. Em uma janela de um mês, corrigimos mais de 561.000 redações manuscritas. Na janela de um ano, em Minas Gerais, esse prêmio, foram 5 milhões de redações corrigidas dentro de uma rede. Quanto tempo a gente levaria, humanamente falando, para corrigir 5 milhões de redações? Pedi para ele passar o vídeo aqui para a gente. É um vídeo que foi a premiação lá na nossa sede. Na nossa sede a gente recebeu o prêmio, veio uma juíza do Guinness da Colômbia para nos certificar, por favor. Parabéns, Estúdio Play. Vocês estabeleceram um novo caminho para o futuro da educação e hoje a gente está certificando isso.
conecta o papel e a escrita manual com inteligência artificial. Após uma análise cuidadosa e rigorosa das evidências que foram submetidas, posso afirmar que o número mínimo necessário foi atingido e superado, 461.100 redações, no período de um mês. Hoje, verificamos um potencial de uma ferramenta que, a nível internacional, vai dar muito o que falar. Vocês, a partir de hoje, eu posso afirmar que são oficialmente incríveis, officially amazing, e são bem-vindos agora à nossa família de Guinness World Records. Gente, uma salva de palmas para o Brasil, não é para a gente, não. Isso aqui para a gente é muito orgulhoso. A gente ouviu de uma juíza colombiana representada pela Inglaterra falar que essa ferramenta vai dar o que falar em nível mundial, é muito gratificante para o país. E aí a gente fala, né, o que a gente está fazendo aqui como novos desafios? Diego, você falou muito da tecnologia, de Enem, mas Enem não tem nada a ver com o meu município. Como é que eu trago isso para o meu município? Aí a gente vai para o princípio, para os valores da nossa empresa, que é pensar em dificuldades e problemas das redes públicas, seja estadual, seja municipal, e trazer soluções. E qual era um grande desafio que a gente tinha na rede municipal? Também, as mesmas. Problema de infraestrutura, não tenho, assim como no Enem, eu não tenho essa acesso fácil a dispositivo, a internet, a banda de internet para você consumir videoaula. Inclusão digital, eu preciso incluir as pessoas, preciso incluir os estudantes, que a gente também não tem um letramento digital muito forte. Melhoria no IDEB, e aí, Rafael, muito obrigado pela palestra anterior, falou muito de VAA e VAAT, que também a gente entende que esse produto auxilia na condicionalidade 4, que é a BNCC Computação. E preço acessível, porque também, gente, não adianta você criar uma tecnologia igual o Elon Musk, adianta para o futuro. Ele está criando uma espaçonave para ir para a Lua, mas é inacessível hoje. Então, preço acessível, ele tem que ser uma coisa muito relevante, principalmente no viés público, porque a gente tem uma escala muito grande. E se eu não tiver isso, eu acabo não conseguindo chegar na ponta. Não adianta a melhor tecnologia se ela não for acessível à própria rede. E foi aí que a gente desenvolveu um produto, acabamos de patentear essa ideia, o produto em si. A gente desenvolveu o primeiro livro digital do Brasil. O que é este livro digital? A gente entende que o papel e a caneta, assim como lá na redação, ele é fundamental para sinapses neurais dos estudantes, que a gente não pode digitalizar a educação toda e esquecer que é escrevendo que você vai gerar as sinapses neurais necessárias para o seu desenvolvimento. Então, o que a gente fez? A gente criou o livro, que ele é um livro físico, assim como qualquer outro, com uma pedagogia muito forte, totalmente focado na preparação para o SAEB. Estamos falando de IDEB, falando de Fundeb, falando de VAA. E que ele também já vem com o seu próprio dispositivo. Cada estudante leva este livro para casa. E qual o grande diferencial desse dispositivo? É uma tela, né? A gente está brigando contra a tela, a gente está brigando contra TikTok, a gente está brigando contra o YouTube, não é? Um dispositivo sem conectividade. Ele não tem acesso à internet e é proposital. O estudante não consegue colocar nada aqui. Todo o conteúdo dele é pedagógico. E ele também tem, como ele falou, o próprio Rafael, o estudante abre aqui. Outra coisa muito importante, não tem valor comercial. Quando a gente distribui tablets para o estudante, principalmente quando ele está com uma necessidade muito grande em casa, a primeira coisa que ele faz é, vou vender esse tablet. Então, quando você tem um produto que é totalmente focado e sem valor comercial, isso aqui vira uma joia dentro da casa dele. Tanto para ele, quanto para a família. Que também tem um pai que pode estudar, que pode ler. Mas vamos falar um pouquinho do que tem aqui, né? Para falar assim, qual o valor agregado que ele tem, esse dispositivo, para o estudante. O
Estudante abre aqui, estou na lição 2. Ele clica aqui, em português, lição 2, e ele já tem uma videoaula para ele, que acompanha todas as aulas dele. Então, você também consegue fazer uma complementação de horas para o integral, como o Rafael falou, por meio de uma tecnologia autodidata, que ele vai estudar em casa, na escola, alguma coisa, mas que não te necessite colocar um professor no contraturno para isso. Ele pode fazer aqui. Além disso, eu vou navegar aqui para vocês verem. Eu preparei aqui a navegação. Vou navegar para vocês verem como que é a tela dele. Está aqui o dispositivo. O estudante abriu, está lendo o livro, ele clicou na tela. Aparece essa primeira tela. O que ele tem na tela? Videoaulas, que são as videoaulas de cada lição. Então, ele clica ali, português e matemática dentro de um mesmo livro. Então, eu cliquei em português, estação 1, lição 2, lição 3, essa é a minha opinião. Ele vai clicar e vai abrir a videoaula referente àquele assunto. Volto para a tela inicial, venho aqui em obras literárias. Isso, eu tenho uma biblioteca inteira dentro do dispositivo offline. Você vai colocar os livros de acordo com cada ano. Minha rede, eu vou colocar os livros referentes ao 9º ano, são esses. Menino de 2º ano, vamos mudar os livros. Então, você tem uma biblioteca que o estudante leva para casa e que também pode ser acessada pela família. Um pai pode querer ler Dom Casmurro, ou outro irmão pode querer ler Alice no País das Maravilhas. A tela, praticamente um Kindle dentro do dispositivo offline. Voltamos aqui, socioemocional, falamos muito disso. Ontem tivemos um caso em São Paulo terrível, né, do caco de vidro na água da professora, terrível. Isso é necessário falarmos sobre isso. E tem duas coisas aqui que é revolucionário. Enciclopédia Britânica. Quem aqui lembra das Barças da Enciclopédia Britânica? Quem aqui lembra? Gente, não levanta a mão não que denuncia idade, não pode. Mas eu lembro, eu tinha em casa a Barça, bem grande assim. O que a gente fez? Enciclopédia Britânica é uma empresa de 252 anos de existência, o maior conteúdo curado pedagógico do mundo. Ela está inteira dentro desse dispositivo offline. Tanto para o aluno, quanto para o professor. Porque o dispositivo do professor, quando ele clica aqui, ele tem outro quadrinho desse que são formações. E aí você vai ter várias formações, inclusive a do próprio livro, instruindo como que ele vai dar aquela lição, como que ele vai resolver aquela questão. Outros assuntos como TRI, BNCC Computação, Matriz, você pode colocar várias formações ali dentro. E você entregando, você está unificando o seu processo de formação do professor. E a Enciclopédia Britânica e também uma IA offline. Se eu clico aqui, eu começo a conversar com o dispositivo. Me fale sobre célula. Ele digita, ele vai dar todo igualzinho um chat GPT, uma IA generativa. Cria um quiz para mim sobre Dom Pedro II, ele vai lá e vai criar. Tudo isso offline. Isso é a grande disrupção. Você conseguir levar infraestrutura, conseguir levar todo esse conteúdo por um problema muito grave do Brasil, que é falta de infraestrutura, falta de conectividade, falta de internet. Para assistir uma videoaula é muito dado que você gasta de internet. Você coloca 30 estudantes na escola assistindo, a internet não consegue. Então, você está todo offline aqui. Diego, você falou muito de relatório e dados, dashboard. O que acompanha esse livro? Acompanha 2 simulados para você fazer na sua rede. Um no começo e um no final do ano, para você entender como está o seu estudante. E esse simulado te dá o quê? Da mesma forma, ele faz a prova, tira uma foto, tem a correção automática por IA, e aí o gestor, o professor, vai ter o acesso exato da performance de cada um dos seus estudantes. E ele vai poder fazer o que eu falei lá atrás? Gestão da aprendizagem. Esse é o nosso foco, gente. A gente quer realmente trazer tecnologia para grandes redes, rede pública, para dar um pouco mais de equidade, para que os nossos estudantes consigam ter toda a infraestrutura que o mundo promove em suas mãos. E aí, para finalizar, vou deixar uma frase, do Think Different, que é da Apple. Falaram que a gente era doido, Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo
são as que realmente mudam. Esse é o nosso lema dentro da empresa. A gente quer mudar a educação brasileira, a gente quer mudar o mundo. Começamos pelo Guinness e temos certeza que vocês estarão com a gente nessa mudança. Obrigado, gente. Obrigada.